Oi pessoal, como é que vocês estão? Que Deus abençoe vocês nesse dia. Estou passando aqui para compartilhar mais uma pérola do Senhor. Gente, essa pérola que eu tenho para compartilhar, ela está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 ao 12. Depois vai lá, pegue a sua Bíblia, abre e antes de começar a ler, ore, peça a revelação ao Espírito Santo, porque eu creio que ele vai se manifestar muito mais para vocês, amém? Então, gente, o que Deus falou comigo sobre essa passagem? Lá diz que Paulo, ele estava na cidade de Troade e estava reunido com os irmãos a fim de partir o pão, né? Ali naquela comunhão. E nesse momento maravilhoso, ele começou a pregar, exortar. E lá diz que foi maravilhoso. Ele começou a pregar e o discurso foi longo. Deu meia-noite, Paulo lá pregando, cheio do fogo e do poder. E aconteceu que no meio dessa pregação, apesar de estar num ambiente bem iluminado, no versículo 8 diz que o lugar tinha muitas lamparinas, muitas lâmpadas, estava bem iluminado. Aconteceu que um jovem chamado Eutico, sentou na janela, cansada ali, e caiu num sono profundo durante esse tempo de ministração de Paulo. E nesse sono profundo ele caiu lá de cima da janela. Algumas versões dizem que ele estava no terceiro andar. Outras versões dizem que ele estava no lugar alto da casa. E no que ele caiu, lá na palavra diz que o levantaram como morto. Ele estava morto. E o que aconteceu, gente? Paulo desceu, foi até ele, o abraçou e disse, não se preocupe porque a vida nele está. E aquilo ali consolou o coração do povo. E aí eu fiquei meditando nessa palavra, eu já tinha lido várias vezes. E aí Deus ministrou o meu coração. Disse, Leslie, essa era você. Eu disse, uau, que revelação, é mesmo, Senhor. Ele disse, se tu se lembra? Eu digo, me lembro. E a gente começou a bater um papo e o Senhor começou a revelar para mim alguns pontos que eu queria compartilhar, com vocês. O primeiro ponto que Deus falou, que é possível a gente estar num ambiente de luz, num ambiente onde tem fogo, onde tem poder, porque imagina aquela reunião ali, Paulo cheio do Espírito Santo, pregando, exortando, animando a igreja daquele lugar. E naquele ambiente de luz, Eutico adormeceu e um sono profundo pegou. E aí, gente, é possível a gente estar num ambiente desse, onde há fogo, onde há poder e a gente está adormecido. E esse sono profundo pode nos levar a uma separação de Deus, uma morte espiritual, né? Uma morte espiritual. E o que Deus me lembrou foi que eu já fazem 23 anos que eu estou com o meu amado, o mais belo dos belos. E nessa caminhada, né, de algum tempo já, a gente começou a ter muitos conflitos e houve muito desgaste. Comecei a me cansar, porque eu comecei a olhar muito para o problema. Eu tirei os olhos do Senhor e comecei a olhar muito para as circunstâncias, comecei a olhar muito para o meu esposo, para as coisas que ele não fazia, das coisas que ele não acertava. E nesse olhar para as circunstâncias, eu fui me cansando, me deu um cansaço tão profundo, onde eu só vivia triste, depressiva, onde eu adormecia, eu não conseguia mais ouvir a voz do Senhor, não conseguia ter revelação do Espírito Santo. Eu estava como uma morta viva. Eu estava andando, estava fazendo e acontecendo, mas espiritualmente eu não estava conectada à vida, eu não estava conseguindo escutar a voz do Senhor. Assim como o Eutico, num ambiente de luz, ele caiu em sono profundo e faleceu, eu também estava, porque eu nunca deixei de congregar, eu nunca deixei de ir aos GEs, às células, eu nunca deixei de estar no meio da comunhão. Apesar do meu coração não estar bem, de eu estar abatida, de eu estar muito cansada, eu nunca abri mão de estar no meio do povo de Deus, no meio de gente que teme ao Senhor, de ouvir a palavra. E assim como o Eutico, né? Ele, apesar de estar cansado, ele teve a opção, ele poderia dizer, eu vou para cá, tá demorando demais esse discurso, e eu estou muito cansado, eu vou embora para minha casa. Ele poderia ter ido embora para a casa dele e ter perdido a bênção de receber aquele abraço do Espírito Santo, da vida na vida dele. Ele caiu ali, ele poderia ter caído lá fora. Lá fora não ia ter o abraço do Espírito Santo. Talvez ele tivesse que sofrer muito mais, demorar muito mais
naquele vale tenebroso longe do Senhor do que se estivesse na presença. Foi rápido, quando ele caiu foi imediato. A igreja, Paulo, o Espírito Santo foi e o abraçou e ele recebeu de volta a vida para a vida dele. Ele recebeu de volta o ânimo, a vida. E eu também fui assim. Apesar de todos os problemas que eu passei, eu nunca deixei de congregar. E esse período que eu passei assim, graças a Deus, foi curto, né? Foi pouco. O tamanho não foi longo, porque eu estava ali, apesar de não entender. Teve uma hora que o Espírito Santo veio e me deu um abraço. Através das orações, do clamor da igreja, do clamor da minha família, das minhas cunhadas, eu recebi o abraço do Espírito Santo e a vida voltou para dentro de mim. E eu pude ver, eu pude ouvir, eu pude sentir de novo a presença do Senhor. E isso trouxe vida, vida abundante para mim. E aqui estou, né, com a vida em mim. Apesar das circunstâncias que eu passo hoje, eu consigo ver o Senhor, eu consigo permanecer com os olhos nele, eu consigo ter força, apesar do corpo físico sofrer com as batalhas que nós vamos passando ultimamente, que muitos sabem da dificuldade, da enfermidade do meu esposo, mas nós estamos firmes, alegres, acordados, sóbrios, confiantes no Senhor, amém? Então, assim, uma das coisas que o Senhor falou comigo foi sobre o cansaço. O cansaço nos leva para um lugar perigoso. O cansaço, ele nos deixa fragilizados. E muitas vezes a gente vai para um lugar longe do Senhor, um lugar perigoso. Um lugar que eu digo, sentou na janela, né? E depois veio a cair. Entrou em sono profundo, o lugar que eu fui de não estar mais orando, não estar mais clamando. E aí eu fui desconectada, né? Eu perdi a sensibilidade, a voz do Senhor. Eu não conseguia ter revelação e eu não conseguia me levantar. Eu estava como morta. Mas por estar num ambiente perfeito, um ambiente de luz, da presença do Senhor, eu recebi a vida de volta. Eu pude ver o meu erro, eu pude me arrepender, porque o que me levou àquele cansaço espiritual foi porque eu olhei para os problemas, porque eu olhei para as circunstâncias e eu tirei os olhos do meu Senhor. Quando a gente tira os olhos de Deus e olha para o homem, e começa a olhar para as lutas, só para os problemas, isso vai nos abatendo, vai trazendo esse cansaço que vai cada vez mais nos levando para este lugar que não é bom. É normal a gente, ser humano, cansar em alguma coisa, mas não um cansaço contínuo, onde você vem adormecer e se desconectar da vida. Então, o que Deus falou comigo, apesar de eu ter visto, né, que eu estava cansada, Ele disse, eu vi o seu coração. Deus viu o nosso coração, a nossa perseverança. O que eu vi nessa palavra e que me ensinou mais ainda é a força e o valor da perseverança. Eu, apesar de não estar bem, apesar de estar triste, meio depressiva, né, sem fé, eu perseverei de estar em comunhão, de estar com a igreja. E nessa perseverança, o Senhor viu o meu coração. Apesar de eu não estar bem, Ele viu que eu não desisti. E aí, no momento certo, Ele veio com um abraço poderoso e transformador. Que em nome de Jesus, Senhor, quero pedir por mim e pelo amado que está escutando essa palavra, que se você está cansado, existe um Deus maravilhoso que quer trocar o jugo dele pelo nosso. O nosso está pesado, entrega para Ele, olha para Ele, porque o jugo que Ele tem para mim e para você é leve e suave. Que a gente possa perseverar, estar em comunhão, estar em lugar de luz, onde há a palavra de Deus, onde há a ministração, onde há a exortação. Lá também faz questão de dizer que Paulo estava dando um longo discurso, mas ele os exortava. Onde há exortação, onde há amor, onde há comunhão, onde há partir do pão, que a gente possa perseverar de estar neste lugar. Porque se tem uma luta difícil demais, para nós, para Deus não tem nada difícil. Ele pode mudar essa situação. Só basta a gente perseverar de estar na presença, buscando estar com gente de Deus, ouvindo a palavra, num ambiente de luz, amém? Que Deus me capacite, te capacite a sermos aqueles fortes valentes que fazem a escolha perfeita,
Ao invés de ir para o mundo, ao invés de se trancar, que a gente possa fazer a boa escolha assim como o Eutico fez. Apesar de, num momento de fragilidade, dele estar cansado de não sobriedade, ele sentar naquela janela, mas ele, mesmo assim, ele estava dentro daquele ambiente, ele estava naquela casa, onde a presença do Senhor estava abundante. Amém? Que Deus te abençoe, me abençoe e nos dê um dia de vitória.